Seção 3ª. Das inscrições. Subseção 1ª. Do segurado. Artigo 18. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da Previdência Social o ato pelo qual o segurado é cadastrado no regime geral de Previdência Social, mediante comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à sua caracterização, observado o disposto no artigo 330 e seu parágrafo único, na seguinte forma. Inciso 1º. O empregado e trabalhador avulso, pelo preenchimento dos documentos que os habilitem ao exercício da atividade, formalizado pelo contrato de trabalho, no caso de empregado, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 20, e pelo cadastramento e registro no sindicato ou órgão gestor de mão de obra, no caso de trabalhador avulso. Inciso 2º. Empregado doméstico, pela apresentação de documento que comprove a existência de contrato de trabalho. Inciso 3º. Contribuinte individual, pela apresentação de documento que caracterize sua condição ou exercício de atividade profissional, liberal ou não. Inciso 4º. Segurado especial, pela apresentação de documento que comprove o exercício de atividade rural, Inciso 5º. Facultativo, pela apresentação de documento de identidade e declaração expressa de que não exerce atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório. Parágrafo 1º. A inscrição do segurado de que trata o inciso 1º será efetuada diretamente na empresa, sindicato ou órgão gestor de mão de obra e dos demais no Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 2º. A inscrição do segurado em qualquer categoria mencionada neste artigo exige a idade mínima de 16 anos. Parágrafo 3º. Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social será obrigatoriamente inscrito em relação a cada uma delas. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. Presentes os pressupostos da filiação, admite-se a inscrição post-mortem do segurado especial. Parágrafo 6º. A comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à caracterização do segurado poderá ser exigida quando da concessão do benefício. Parágrafo 7º. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao seu respectivo grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, a identificação da forma do exercício da atividade, se individual ou em regime de economia familiar, da condição no grupo familiar, se titular ou componente, do tipo de ocupação do titular de acordo com tabela do Código Brasileiro de Ocupações, da forma de ocupação do titular vinculando-o à propriedade ou embarcação em que trabalha, da propriedade em que desenvolve a atividade, se nela reside ou município onde reside e, quando for o caso, a identificação e a inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. Parágrafo 8º. O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário do imóvel rural ou da embarcação em que desenvolve sua atividade deve informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome e o CPF do parceiro ou meio outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. Artigo 19. Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, relativos a vínculos, remunerações e contribuições valem como prova de filiação à Previdência Social, tempo de contribuição e salários de contribuição. Parágrafo 1º. O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação das informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente de requerimento de benefício, exceto na hipótese do artigo 142. Parágrafo 2º. Informações inseridas extemporaneamente no CNIS, independentemente de serem inéditas ou retificadoras de dados anteriormente informados,
somente serão aceitas se corroboradas por documentos que comprovem a sua regularidade. Parágrafo 3º. Respeitadas as definições vigentes sobre a procedência e origem das informações, considera-se extemporânea a inserção de dados. Inciso 1º. Relativos à data de início de vínculo, sempre que decorrentes de documento apresentado após o transcurso de até 120 dias do prazo estabelecido pela legislação, cabendo ao INSS dispor sobre a redução desse prazo. Inciso 2º. Relativos a remunerações, sempre que decorrentes de documento apresentado. Alínea A. Após o último dia do 5º mês subsequente ao mês da data de prestação de serviço pelo segurado, quando se tratar de dados informados por meio da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social. IFIP, é. Alínea B. Após o último dia do exercício seguinte ao a que se referem as informações, quando se tratar de dados informados por meio da Relação Anual de Informações Sociais. Raiz. Inciso 3º. Relativos a contribuições, sempre que o recolhimento tiver sido feito sem observância do estabelecido em lei. Parágrafo 4º. A extemporaneidade de que trata o inciso 1º do parágrafo 3º será relevada após 1 ano da data do documento que tiver gerado a informação, desde que, cumulativamente. Inciso 1º. O atraso na apresentação do documento não tem excedido o prazo de que trata a alínea do inciso 2º do parágrafo 3º. Inciso 2º. Revogado. Inciso 3º. O segurado não tenha se valido da alteração para obter benefício cuja carência mínima seja de até 12 contribuições mensais. Parágrafo 5º. Não constando do CNIS informações sobre contribuições ou remunerações, ou havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo, motivada por divergências ou insuficiências de dados relativos ao empregador, ao segurado, à natureza do vínculo, ou à procedência da informação, esse período respectivo somente será confirmado mediante apresentação pelo segurado da documentação comprobatória solicitada pelo INSS. Parágrafo 6º. O INSS poderá definir critérios para a apuração das informações constantes da IFIP que ainda não tiver sido processada, bem como para aceitação de informações relativas a situações cuja regularidade depende de atendimento de critério estabelecido em lei. Parágrafo 7º. Para os fins de que trata os parágrafos 2º a 6º, o INSS e a Dataprev adotarão as providências necessárias para que as informações constantes do CNIS sujeitas à comprovação sejam identificadas e destacadas dos demais registros. Parágrafo 8º. Constarão no CNIS as informações do segurado relativas aos períodos com deficiência leve, moderada e grave, fixadas em decorrência da avaliação médica e funcional. Artigo 19-A. Para fins de benefícios de que trata este regulamento, os períodos de vínculos que corresponderem a serviços prestados na condição de servidor estatutário somente serão considerados mediante apresentação de certidão de tempo de contribuição fornecida pelo órgão público competente, salvo se o órgão de vinculação do servidor não tiver instituído regime próprio de previdência social. Artigo 19-B. A comprovação de vínculos e remunerações de que trata o artigo 62 poderá ser utilizada para suprir omissão do empregador, para corroborar informação inserida ou retificada extemporaneamente ou para subsidiar a avaliação dos dados do CNIS. Artigo 20. Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios, observado o disposto no parágrafo 2º, e de inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. Parágrafo 2º.
A filiação do trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física por prazo de até 2 meses dentro do período de 1 ano, para o exercício de atividades de natureza temporária, decorre automaticamente de sua inclusão na AGFIP, mediante identificação específica. Artigo 21. Para fins do disposto nesta seção, a anotação de dado pessoal deve ser feita na carteira profissional ou na carteira de trabalho e previdência social à vista do documento comprobatório do fato.